A paz do Senhor Jesus, pessoal! Estamos aqui iniciando um novo quadro, um novo programa no Ministério MEAC. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Rogério Filho, né? Oi, gente, eu sou a Rainara, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a esse novo podcast. Gente, como eu falei no início, nós estamos iniciando um novo quadro aqui no nosso Ministério MEAC. E hoje nós estamos com uma convidada especial, gente. Especial, de verdade. Que é quem? A nossa pastora, a pastora gente. Lucimara. Hoje ela vai estar contando um dos seus testemunhos, vai estar contando testemunho para que a gente possa ser edificado pela palavra de Deus, porque o intuito desse podcast agora é contar testemunho e edificar vidas. Por isso, nós chamamos de Gerando Testemunho, esse é o nome que Deus deu. Então fique ligado, assista os episódios, os próximos convidados, eu tenho certeza que Deus vai falar com você hoje. Mas antes disso, né, de contar o seu testemunho, vamos conhecer um pouquinho a nossa pastora, né, gente? Vocês que ainda não conhecem, ela vai ter a oportunidade de se apresentar, né? Fala um pouquinho pro pessoal. Olá, paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Lucimara, sou a pastora do Ministério MEAC. Estou feliz, né, por participar desse programa, ser a primeira. Feliz, porém um pouquinho nervosa, mas acredito que vai dar tudo certo. Vai ser, a gente tem certeza disso. Amém. Gente, nada melhor do que iniciarmos o nosso programa com a nossa pastora, né, gente? Teria que ser a primeira convidada mesmo, Só a né? unção que vai derramar sobre esse programa é sobrenatural. Até mesmo porque tem muitas experiências para ser compartilhadas aí com a gente, né? Sabendo que antes mesmo de você contar os seus testemunhos e tudo mais, compartilha com a gente um pouquinho da sua experiência com Deus. Você nasceu num lar cristão, sempre acreditou em Deus, viveu algo diferente que te trouxe para Cristo? Sim, eu sempre acreditei em Deus, porém eu não nasci num lar cristão, né? Eu nasci num lar que todos acreditavam em Deus, porém não conhecia o lado do lar, né, do cristão, do cristianismo, de conhecer Jesus profundamente, conhecer a palavra, mergulhar, né, na palavra, entender que toda a verdade se resume através da Bíblia, né? Então eu conheci Jesus de verdade mesmo depois que eu me casei, né? Casei muito novinha, casei com 16 anos, tive a minha primeira filha, eu tinha 19 anos, e nos primeiros meses, né, de vida dela, algumas dificuldades que a gente estava passando, foi aí que eu decidi ir para a igreja, procurar uma igreja, né, uma igreja evangélica, e ali eu comecei a conhecer Jesus verdadeiramente. E de lá para cá, para a glória de Deus, continuei na presença do Senhor até hoje, vou continuar até o final, né, em nome de Jesus. E a minha casa, a minha família hoje é toda, né, serva do Senhor, que conhece Jesus através desse início, né, foi através da minha vida, de uma dificuldade que eu tive, e eu procurei o Senhor, e hoje todos os meus filhos, meu esposo, todos conhecem o Senhor para a glória de Deus. É extraordinário quando Deus faz isso, né? Ele pega alguém, vamos se dizer, aleatório, porque não conhece Jesus, não conhece a palavra, e aí Deus vai lá e faz, e já escreveu uma história, né? Mas ele vai lá e te chama para essa história. Então você começa a se desenvolver nesse propósito. Conta pra gente quem apresentou a igreja da senhora. Na verdade foi a minha tia Cleide, né? Ela já estava indo durante um tempo. E quando eu contei para ela o que estava acontecendo comigo, né, na minha casa, e ela falou, vamos na igreja, né? E ali ela me apresentou. Eu já tinha ido algumas vezes quando criança, mas na minha adolescência fui pro mundo, né? E aí daí por diante, com a minha tia me apresentou mesmo, que é que eu peguei firme mesmo e não saí mais, tá vendo? A gente sabe que a princípio você foi à igreja e tudo mais, porque você foi convidada e ainda sendo criança, ainda não tinha muita ciência do que estava fazendo, né? Foi porque algo te interessava, porque algo chamava a sua atenção, não sei se era os louvores, se era a pregação, o que era que te chamava a atenção na igreja, né? Mas existia algo que te chamava a atenção, que fazia você, como criança, querer estar naquele lugar. Mas houve um momento da sua vida que você teve aquela total experiência com Deus. Você fala assim, agora estou conhecendo Deus de verdade, né? Compartilha com a gente um pouquinho sobre esse momento, quando foi na sua vida. Na realidade, quando eu fui assim, depois de casada,
aquilo foi para mim a melhor experiência da minha vida, porque foi, sabe aquela paixão à primeira vista e eu não consegui mais ficar longe, não consegui mais ficar sem ir para a igreja, eu tinha vontade, eu tinha sede. Na primeira noite, quando eu fui na igreja com a minha filha, né, meu marido não foi, ele foi depois de alguns anos para a igreja, eu tive um ataque espiritual muito grande, né, o inimigo me enforcou, né, e aí eu acordei assim, falando, não vou mais, não quero mais, esse negócio não quero pra mim, porque me enforcou de madrugada, né, tô falando da minha tia, que foi ela que me apresentou, né, mas quando chegou a noite, no dia de culto, algo me chamava, sabe, então eu fui e falei, não, eu vou, independente da experiência ruim que eu tive no meu lar, né, depois de ter ido na igreja, eu falei, não, é isso que eu quero pra minha vida, é isso que eu quero conhecer Jesus de verdade. É até legal falar sobre isso, porque eu creio que existem pessoas que às vezes não conhecem Jesus e quando começam a se aproximar tem aquele baque, aquela tentativa do inimigo, não, você não vai. E graças a Deus a senhora teve na sua vida, mas não deixou com que aquilo impedisse o seu ministério, impedisse a sua vida. E mesmo sem saber muito, porque não conhecia a palavra, mas mesmo assim não desistiu. Já é um conselho para a gente dar para as pessoas, né? Que quando você inicia, vai ter a dificuldade, o inimigo vai tentar ali desestabilizar, porque nem a gente tem noção dos planos que Deus tem pra gente. Mas o permanecer é necessário para que a gente possa viver, então, a vontade de Deus. Foi muito difícil naquela primeira noite, porque realmente foi algo muito ruim, sabe? Foi algo assim que eu pensei que, nossa, eu vou morrer, tá me enfocando. Foi uma batalha espiritual muito grande mesmo. E para quem não conhecia Jesus verdadeiramente, para quem nunca tinha passado por isso, a tendência era, né, parar, era recuar. Mas a sede e o desejo foi maior do que o medo. Por isso eu dei continuidade. Tá certo, que bom que deu continuidade, né? Porque já existia um chamado pastoral para a sua vida, né? E falando sobre o chamado pastoral, né? Deixa eu te perguntar algo. Você, quando entrou na igreja, começou a trabalhar e ter aquela experiência com Deus e tal, você fala assim, eu quero ser uma pastora? Ou não? Não, eu nunca quis ser uma pastora. Polêmico! Na realidade, eu sempre corri muito. Eu sempre gostei muito de ficar por trás de tudo, né? Nos bastidores. Eu sempre ajudei muito o pastor, né? Que era o nosso pastor na época. E tudo, eu estava pronta para fazer tudo. Eu fui tia de escolinha, eu fui líder de mulheres, eu fui líder de jovens, eu trabalhava de teatro, eu dançava, eu fazia de tudo um pouco na igreja, né? Entregava alimento. Então eu sempre gostei muito dessa área, de estar com o povo, de estar ali embaixo, sabe? Participando das coisas, né? mais escondidas, né? E quando o Senhor falou para mim que tinha um rebanho, que tinha um povo para me entregar, eu demorei acho que 16 anos para aceitar isso. Foi depois de 15 para 16 anos que, quando eu vi assim, eu falei, não dá mais para não dá para correr mais, né? Então eu lutei o máximo para não acontecer, para não ser. A senhora acha que se fosse hoje em dia, demoraria esse tempo ou não? Ou então realmente tinha que acontecer do jeito que aconteceu? Não, hoje em dia já não demoraria esse tempo, porque hoje em dia eu tenho convicção do meu chamado, né? Não tenho mais medo. Eu já sei realmente que é isso, eu nasci para isso. Tanto que eu tinha minha profissão e eu amava, né, o que eu trabalhava com comida. Então, assim, eu gostava muito do que eu fazia. Mas quando eu entendi que era o meu propósito aqui na Terra, eu larguei tudo. Eu conversei com meu marido, né, o pastor Rogério. Eu falei para ele assim, não dá mais. Eu quero realmente dedicar 100% da minha vida a pastorear. E depois disso, depois que você teve essa mudança radical, vamos supor dizendo, né, na sua vida, de largar o seu serviço, gente, porque ela teve uma experiência com Deus falou com ela, né, teve um chamado e decidiu abrir mão do teu sonho, das suas vontades para ver os planos de Deus. E depois disso, que você fez essa mudança radical assim na sua vida e tal, você se sentiu mais completa? Como é que você se sente hoje em dia vivendo os propósitos de Deus para sua vida?
Hoje eu sou completa. Por que completa? Porque eu tenho um objetivo, porque eu tenho certeza e tenho convicção do meu chamado, tenho convicção qual é o trabalhar que Deus tem para a minha vida na terra. Então eu sei que enquanto eu estiver aqui, né, o Senhor não me levar, eu tenho algo a cumprir, né? Eu tenho algo a cumprir, eu tenho uma meta, né? As pessoas elas têm meta no estudo, tem no casamento, no carro. Eu tenho uma meta espiritual. Eu sei qual é o meu chamado, eu sei até onde Deus vai me levar, não porque me contaram, mas porque foi o próprio Deus que falou comigo. Então eu não tenho dúvida do que o Senhor vai fazer na minha vida. Então eu não tenho medos, sabe? Hoje assim, o medo não faz parte da minha vida, porque eu sei que vai se cumprir aquilo que Ele falou que ia acontecer. Eu gosto muito de falar sobre o propósito exatamente por isso, porque às vezes na nossa vida com Deus a gente sente medo, não por causa da nossa vida com Deus, mas porque a gente não tem noção, né? Quando a gente não tem muito conhecimento, a gente sente medo. Mas quando chega aquele tempo de que Deus fala qual que é o seu propósito, que de fato é isso que a senhora explicou, o que nós viemos fazer aqui na Terra. Porque quem somos nós, se não aquele propósito que Deus deixou sobre as nossas vidas? E o propósito ele é muito pessoal, ele é muito singular e ele é sobre primeiro relacionamento. A senhora só soube do seu propósito quando Deus falou com você. Sim. E hoje é completo porque vive aquilo que Deus falou para você, mas eu acho que é aquilo necessário para todo cristão. Um cristão não tem como ser cristão se ele não vive um propósito. Sim. Né? E o que é muito importante é viver o propósito que Deus fala com você, diretamente com você. Porque Deus usou muitas pessoas para falar comigo, muitas. E somente para confirmar aquilo que Deus já tinha falado. Porque eu acho que hoje a grande dificuldade das pessoas se encontrarem, ter medo de viver aquilo que Deus tem, é viver através da experiência de outros, ou de outros falar, entendeu? Agora, quando você tem um relacionamento com Deus, você vai falar diretamente com Ele, porque você tem esse livre acesso, né? Você tem o livre acesso de falar diretamente com Ele. Então, nada te impede de viver isso. Então, quando eu entendi e vi que realmente o propósito de Deus na minha vida era esse, era estar pastoreando, é ter as almas, é cuidar de vidas, eu falei, pronto, é para isso que eu nasci. Então, eu não procuro algo a mais, eu não procuro algo para completar a minha vida. A minha vida já é completa desde que eu vivo a vontade de Deus. Infelizmente tem pessoas que acabam olhando o propósito de outras pessoas e admirando, quando o nosso propósito está ali, Deus está te chamando para Ele. Então, assim, é sobre olhar para Jesus antes de olhar para um propósito, Sim. né? Como você disse, né, que a princípio vocês tinham um pouquinho de medo porque não queria viver, porque achava que seria algo difícil de se viver, né? Não que não seja fácil, acredito eu que deve ter passado vários momentos, meu Deus do céu, eu vou desistir, porque a vida do cristão não é fácil, mas viver o propósito de Deus, viver a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável sobre as nossas vidas, né? Isso é gratificante, né? Falar em gratificação, fala pra mim, é algo que te deixa mais contente, feliz sobre o seu ministério, você chega, meu, isso é gratificante, sabe? O que me deixa mais gratificante é o Senhor ter me sustentado nos momentos mais difíceis do meu ministério, né? Não que eu não vá passar por momentos difíceis, que eu sei que vou passar ainda por muito, mas os que eu já passei. E o Senhor, Ele me sustentou, e Ele me deixando, né, firme, né, me dando firmeza. Hoje eu posso olhar para minha casa e ver toda a minha casa na presença do Senhor. Porque esse sempre foi o maior desejo do meu coração, e sempre foi algo que eu sempre falei com Deus. Eu falei, Deus, eu estou pronta para viver o meu chamado, mas eu não quero viver sozinha. Eu quero que eu e minha casa viva esse chamado comigo, porque são a minha herança, né? Meus filhos são minha herança, meu esposo foi a pessoa que o Senhor preparou para estar comigo. Então eu não quero viver um chamado sozinha, eu quero viver um chamado acompanhada com a minha família. E hoje eu vejo a minha família na presença do Senhor, e não só os filhos, nora, genro, né, os netos. Então, assim, esse para mim é a maior recompensa na terra, é ver a minha casa servindo ao Senhor. Eu sei que vai ter galardão, que vai ter algo, né, especial para mim lá no céu, mas o aqui, o hoje,
a minha maior recompensa é ver toda a minha casa servindo a Deus. É isso, a gente vai passar por momentos, né? E quando a gente passa, é incrível porque parece que você não vai conseguir sair dali. Parece que não tem jeito, que não tem um depois, não tem uma vírgula, mas quando você segura na mão de Deus e fala assim, não, eu vou passar, passa. Igual a senhora falou, eu passei, e isso trouxe experiência, tenho certeza, afirmou, edificou mais o seu propósito. Então, vai passar, né? Vai passar, é só a gente ter coragem e clamar pelo nome de Jesus. Sim. Bênção, né? Top, gente. Deixa eu fazer uma pergunta. O que Jesus significa pra você? Conta pra gente. Em uma palavra? Pode ser quantas palavras você quiser. Eu acho que em uma palavra eu consigo resumir. Jesus é tudo. 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 Para mim ele é tudo. Não consigo me ver sem ele. Eu consigo me enxergar sem ele mesmo, mas sem ele não. E desde o início foi assim? Ou esse amor ele foi crescendo gradativamente? Não, foi crescendo. Cada vez que eu fui conhecendo ele, cada vez que eu fui tendo experiência com ele, né? Porque eu tive muita experiência com o Senhor, algo que me marcou muito. Às vezes experiência comigo e experiência com o meu próximo, com os meus filhos. E cada experiência que eu tive, né, com o Senhor, eu aprendi a amá-lo mais, sabe? Eu tenho amor assim, acho que as pessoas que convivem comigo mais de perto, sabe que eu não vou dizer apaixonada, porque apaixonada, eu acho que a paixão acaba, mas eu sou extremamente, eu amo Jesus acima de todas as coisas. E é por isso que o ministério flui, né? Porque cresce, porque dá frutos, porque, querendo ou não, como a senhora falou, Jesus é o primeiro. É o primeiro. Jesus é o primeiro, então o que a senhora faz pra ele é o melhor, tenho certeza. Por isso que as coisas fluem. Sim. Falando de experiências, né, que você viu muitas experiências com Deus, eu gostaria que você compartilhasse uma com a gente, né? Um testemunho, algo que foi marcante sobre a sua vida, sobre a sua história, às vezes na sua casa, às vezes com seu esposo, com você mesmo, às vezes detalhes pequenos, né, mas vendo o cuidado de Deus, algo que te marcou, assim, um testemunho que te marcou, sabe, a sua história? Sim, comigo teve algo que aconteceu comigo, eu estava na igreja, não era o Ministério Benhaque ainda, era a antiga igreja, e você estava cantando, louvando aquela música, e galera pena, né? Foi no seu início também, né? No início do seu chamado. E eu estava passando uma luta muito grande naquele momento, eu estava passando uma dificuldade muito grande no ministério, mas eu acredito que aquela dificuldade que eu estava passando já era o Senhor me preparando para viver o que eu estou vivendo hoje. E eu estava com os olhos fechados e eu levantei a mão para adorar enquanto você estava adorando. E de repente eu senti algo se aproximando de mim com um jarro, né? E eu estava com a mão assim, com os olhos fechados, e aí acredito que foi um anjo ou o próprio Deus, não sei, derrubou um óleo, e esse óleo, ele caiu na minha mão e eu sinto ele até hoje. Ele caiu assim, o óleo na minha mão, e até hoje eu sinto ele escorrer pelas minhas mãos. Então é algo que eu não consigo esquecer, né? Eu ainda abri os olhos assim, falei, meu Deus, ainda olhei na minha mão assim e sentia escorrendo o óleo. Eu acredito que naquele momento o Senhor estava ungindo as minhas mãos para iniciar, né, um trabalho na minha vida. E foi no momento que você estava adorando e vai valer a pena. Esse louvor é um louvor muito marcante, né? É um louvor que foi o início do meu ministério mesmo, e me chama, eu gosto muito, muito mesmo. E interessantíssimo mesmo foi Deus aqui ungindo as suas mãos. E hoje, né, em quantas pessoas que você coloca as suas mãos, ora, profetiza, levanta a mão para profetizar, levanta a mão para interceder, né? E ali Deus selando o ministério contigo. E ali aí você ainda não imaginava sobre ter o seu ministério? Não. Eu já sabia do meu chamado, Deus já tinha me falado. Nesse momento eu fugia, né, do meu chamado. Eu estava fugindo do meu chamado, mas eu já sabia, que o Senhor tinha um povo para me cuidar, porque Ele tinha falado comigo. E é muito interessante, porque todas as vezes que eu vou orar assim nas pessoas, que eu vou colocar a mão, eu lembro que o Senhor ungiu a minha mão, sabe?
E aí isso me dá mais fé, isso me dá mais força para poder orar e profetizar sobre E é o próprio Espírito Santo, né, quem traz a memória, né? É, faz tempo, E né? ter experiências sobrenaturais com Deus faz parte também disso que a gente está falando de ministério de chamado, porque alguém que foi levantado por Deus para continuar e para avançar tem que ter experiências com Deus, Sim. tem que buscar o sobrenatural, né? Verdade. Conta pra gente, eu fiz a pergunta, eu esqueci, cabeça de grávida, sobre o Ministério MEAC, então. O que a senhora desejar, o começo, ou então como foi que Deus falou com a senhora, ou então como está hoje. Conta pra gente um pouquinho sobre o Ministério para que as pessoas possam conhecer. Então, o Ministério MEAC, Deus me mostrou também, né, que eu teria um povo para cuidar. Só que nós amávamos muito a igreja que a gente fazia parte, né? Tanto eu como a minha família. Só que chegou um tempo que acredito que Deus já estava me impulsionando a abrir o Ministério MEAC. E a gente teve que sair da igreja e mesmo assim a gente não queria ainda, porque o meu esposo ele sempre também lutou bastante, né? E o pastor Filho, né, hoje, o pastor Gélio, ele tinha um grupo que chamava Adoradores. Eu ia te perguntar de onde saiu o nome do ministério. Então, ele tinha um grupo que chamava Adoradores e eu acredito muito, muito, muito que o meu chamado, o pastor Jair Filho, ele faz parte desse chamado, né? Eu acredito que depois que o Senhor me levar meu esposo, ele vai dar continuidade nesse trabalho. E ele tinha um grupo que ele fazia visita nos lares, né? Nos lares, na Casa de repouso. Nos lugares, ele fazia visita, hospitais, tudo. E ele era menino, tinha 12, 13, 14 anos, né? Por aí. E o número era Adoradores, né? E quando o Senhor nos disse para nós, olha, não tem mais para onde correr, não dá mais, eu sentei, conversei com o meu esposo, o pastor Rogério, e nós decidimos abrir, né, o Ministério MEAC sem dinheiro, sem condições, sem nada, né? Só fé mesmo. E foi uma experiência para abrir o Ministério MEAC, né? Foi. Sobre o que vocês pediram para que Deus confirmasse, Deus confirmou assim de uma forma verdade, real, né? já conta pra gente já, pro pessoal Compartilha com o pessoal. Foi, porque a gente estava correndo mesmo, né? E aí a gente ia sair da igreja, tudo, e tinha uma irmã, que hoje ela está com a gente, a evangelista séria, né? Na época ela era diaconisa. E eu, conversando com meu marido, falando assim, ponto, a gente vai fazer algo assim que vai ser praticamente impossível de acontecer, que a gente vai se livrar desse negócio, né? E aí nós comentamos assim, ó, se for na hora de abrir mesmo a igreja, não tinha o nome ainda, né? A evangelista, no caso a diaconisa Nicélia, vai nos chamar e vai oferecer a casa dela para fazer um ponto de pregação. E lançamos isso, né? Eu e ele lançamos isso tudo. Quando vai no outro dia, quem nos liga? A Nicélia. Aí, tá vendo? Aí ela, oi pastora, né? Quanto tempo? Tudo. Sabe, eu estava aqui conversando com a minha filha e nós conversamos. Vocês são pastores, vocês estão sem ministério. Nós também estamos sem ministério. Por que não abre um ponto de pregação aqui na nossa casa? Aí eu olhei pra ele olhou pra mim e falou, ponto. Pra fazer prova de Deus, né? Do jeitinho que a gente pediu, ela foi e falou. E aí nós começamos na casa dela, né, na garagem. E não ficou 3 meses, né? Não ficou 3 meses lá. E eu falei pra eles, vamos alugar um salão. Ah, mas não tem cadeira, não tem púlpito, não tem som, não tem nada. Eu falei, mas a gente tem Deus e a promessa, né? Se Deus falou, ele vai... E fui. Alugamos um lugar, né? Colocamos cadeira. Cadeiras emprestadas, né? Tudo emprestado de um pastor, né? Pastor Mesaque. E fui, hoje tá aí, né? Hoje tá aí. Tá vendo? Não precisa de ferramenta para começar aquilo que Deus tem na nossa vida, né? É começar, é Deus. É ouvir a voz, né? Saber, né, que é Deus mesmo e dar o passo. É que nem eu sempre prego, né? Primeiro a gente coloca o pé para depois ir no chão. Se a gente esperar o chão vir para depois pisar, não é fé, né? A fé é você colocar o pé e o chão vir depois. E foi isso que a gente fez com o Ministério MEAC. E a gente vê o crescimento, né? Talvez nem todo mundo que está assistindo conheça, mas esse crescimento é recompensa, né? É Deus mostrando que vocês ouviram a voz de Deus. No começo fugiram, que é natural, eu não sei que não foge, porque eu, por exemplo, sou uma das pessoas que fugem, eu acredito que é normal para o ser humano. Mas quando você ouve a voz de Deus, quando você obedece, mesmo
também é experiência não ter ferramenta, e aí vai fluindo, o Senhor vai lá, edifica aquilo da gente e cada dia mais cresce. E graças a Deus que está crescendo, né? Glória a Deus por isso. É Deus que aperfeiçoa mesmo, né? Ele só espera disponibilidade em nós mesmo, abrir o nosso coração, né? E ali Deus vai abrindo todos os caminhos, vai encaminhando tudo, vai cuidando de tudo. Isso é real, né? Isso fica aí uma dica para você que está aí nos assistindo, né? Para de fugir, né? Para de fugir, porque Deus tem Meu Deus, olha Deus falando com o povo. Porque Deus tem grandes coisas nas nossas vidas e nós não tentou fugir, né, pastora? Mas não deu certo. Chega uma hora que Deus aperta, ou acontece, ou acontece. Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E os escolhidos precisam viver o propósito de Deus, né? Sim, o propósito de Deus, né? Quando é Deus que chama, ele realmente ele capacita, né? Ele vai aperfeiçoando, ele vai colocando tudo no lugar. Fácil? Não é fácil. Eu vou dizer para vocês que foi fácil, não foi fácil, passei muitas dificuldades, né? De todas as áreas. Chorei muito. Hoje choro pouco, né? Hoje já aprendi, já estou calejada, mas é gratificante. Por quê? Porque eu sei que eu estou vivendo aquilo que o Senhor determinou para minha vida. É legal a gente frisar um pouco nesse assunto sobre focar no que Deus falou pra gente, porque infelizmente, e também a Bíblia já nos fala, né, que teria vários falsos profetas no fim dos tempos. Então, assim, eu acredito que quando Deus falou com a senhora, algo testificou, certo? Aquele negócio que o seu espírito não traz dúvida, não é? Então, assim, quando alguém fala pra você, ou quando acontece alguma coisa que você acha que é o que Deus tem pra você, se tem dúvida é porque não é de Deus. Eu acho que quando não é para o seu benefício, entendeu? Porque as pessoas hoje, elas confundem muito, né? Acham que o chamado é para o seu próprio benefício, é para te fazer crescer, é para te fazer ser conhecido, ou até mesmo para te render alguma coisa. Então eu acho que o chamado de Deus, ele nunca dá início quando a gente tem uma mente, um coração, achando que é algo para nos dar benefício. Né? É sempre para entrega, não para ganhar. Né? Então eu sempre soube que eu ia começar o meu ministério entregando. E a primeira coisa que eu entreguei foi a minha profissão. Né? Eu amava fazer o que eu fazia. Então ali eu abri mão de tudo, mesmo sem ter, né, graças a Deus meu marido, né, sempre esteve do meu lado, sempre. Isso que também é muito importante, gente, isso é muito importante, é Deus preparar a pessoa certa para estar do seu lado, né, porque ela vai viver o propósito junto com você, né, e meu marido nunca duvidou do que Deus falou comigo. Na realidade, nem meu marido e meus filhos, né? Às vezes ela fala, nossa, eu sou meio doida. E aí os filhos é doido também, o marido é doido também, vai todo mundo lá na hora, todo mundo vai junto, entendeu? A igreja MEAC, o Ministério MEAC, tanto aqui como em Mongaguá, eles já sabem que vai ser 4 igrejas. Então, assim, eles já vêm nesse propósito, não só a minha família, mas todo o povo, né? Todo o povo da igreja já vive isso comigo, né? Então, o Senhor nos convenceu de uma forma que toda a igreja já tem como propósito as 4 igrejas, já sabe. Hoje meu irmão está construindo um altar lá, aí o diácono Paulo falou assim, qual vai ser a próxima? Vai ser, né? Porque ele sabe que vai ter a próxima e vai ter mais uma. Então, assim, a igreja toda já vive esse propósito comigo. E isso é muito bom, né? Entraram comigo nessa loucura. Estão ligados no propósito, né? E isso também é resposta de vocês estarem ligados no propósito. Porque, querendo ou não, se os pastores da igreja mostram que o propósito é muito importante para eles, porque Deus é muito importante para eles, querendo ou não, as ovelhas veem isso. Não, é muito importante. Deus é muito importante, então aquilo que Deus quer é muito importante. Então nós vamos atrás, nós vamos continuar esse ministério, né? Vamos continuar nesse assunto ou pode mudar? Não, vamos mudar. Eu quero fazer uma pergunta, assim. Eu conheço a senhora, mas eu não sei se todo mundo aí conhece, todo mundo que está assistindo. Prazer. Então, como alguém conhece a senhora, eu peço um conselho para o pessoal que eu acredito que muita gente precisa. Como uma mulher virtuosa que a senhora é, e hoje a sua casa está, como a senhora falou, servindo ao Senhor, graças a Deus, mas eu tenho certeza que também isso é resposta de atitudes e posição sua. Então, dá
diante daquilo que está vivendo no momento. Então essa foi a minha, eu acho que foi a minha maior arma, né? Porque se eu tomasse decisões diante daquilo que eu vivi nos momentos difíceis, eu teria parado, minha casa não estaria hoje, né, na presença do Senhor. Então todas as decisões que eu tomei foi diante a promessa de Deus. Então se eu fosse agir e decidir conforme a circunstância que eu estaria vivendo naquele momento, hoje eu não estaria no Ministério da minha arte, hoje a minha casa não estaria na presença do Senhor. Então todas as vezes que você está passando por uma luta, não decida enquanto está passando aquela luta. Deixa passar. Depois que você passa pela dificuldade, depois que você passa pela luta, olha para o Senhor e fala, qual é o passo que eu tenho que dar agora? Nunca dê um passo quando você tiver essa dificuldade. Entrando nesse assunto, talvez alguém que está nos assistindo pode estar perguntando como ouvir a voz de Deus, como que a pastora tinha aquela certeza, aquela convicção no coração dela que ela precisava viver aquilo, que Deus tinha algo para ela diferente. Como ouvir, como ter essa certeza? Talvez tem pessoas que estão no princípio do seu ministério, no princípio da sua vida cristã e não sabem ainda que caminho tomar, o que eu devo fazer, para onde eu devo ir, quais são as minhas atitudes, né? E você como pastora poderia aconselhar alguém como ouvir a voz de Deus para tomar essa decisão da sua vida e viver os propósitos de Deus? A voz de Deus, ela é inconfundível. Não dá para confundir a voz de Deus. O grande problema é que muitas das vezes nós ouvimos outras vozes, né? E por causa dos nossos próprios desejos, a gente começa a achar que outras vozes são a voz de Deus. Como eu sempre falo, a voz da alma, que é a voz do sentimento, é uma das vozes mais difíceis de você não ouvi-la, né? Não dar, como é que eu posso dizer, não dar continuidade para aquilo que você está ouvindo, porque a voz da alma é aquela que vai te trazer benefício, é aquela que vai massagear a sua vontade, vai realizar os seus desejos. E aí tem a voz do inimigo que você tem que detectar, é lógico, rápido. Por quê? Porque a voz do inimigo ela vai ser sempre contra Deus. Tudo que é contra Deus e contra a família é a voz do inimigo. A voz da alma é a voz que vai saciar os seus desejos. E a voz de Deus é aquilo que vai te levar com um propósito de ganhar almas, de ganhar vidas, renunciar, porque Deus ele sempre, quando Ele fala conosco, é para que a gente possa viver a renúncia, né, das nossas vidas, porque foi assim com Jesus, né? Jesus mesmo, ele renunciou a sua glória, né? Renunciou tudo que ele tinha no céu para viver a vontade de Deus, para viver o propósito de Deus e nos gerar salvação. Então não é o servo maior com o seu Senhor. Então todas as vezes que você ouve uma voz que quer realizar os seus desejos, realizar as suas vontades, os seus sonhos, geralmente é a voz da alma. Ou algo que vai contra Deus, ou contra a família, contra vidas, é a voz do inimigo. Agora, quando é algo que faz você renunciar ao seu desejo, renunciar à sua vontade, aí você fala, é Deus falando. Então é tão claro, é que muitas pessoas acham que Deus vai falar assim, né? Só acham que Deus vai falar numa voz, entendeu? E Deus fala, sim, lógico que Ele fala dessa forma, mas não é só dessa forma. Ele fala muito forte dentro de você. Isso é verdade. Eu mesmo, no meu começo, eu esperava Deus falar com uma voz audível, né? Assim como a gente lê, como Deus falou com Abraão e outras pessoas. E quando Deus começou a falar comigo, eu tive certeza que era Deus, mas era como se eu ouvisse uma voz, mas não que os meus ouvidos exteriores ouviram, mas que o meu coração ouvia. Porque hoje, nós não precisamos, para acreditar, não precisa ouvir do lado de fora, porque dentro de você habita o Espírito de Deus. O Espírito Santo, ele habita em nós. Então, se ele habita em nós, ele vai falar, e ele vai falar aqui, e aqui você vai ter convicção. Então, para ouvir é buscar ter ele, né? É ter ele. Então, assim você ouve. Eu tenho duas perguntas em uma. Então, a senhora diria que um homem ou uma mulher, qualquer homem, qualquer mulher,
é impossível. Se você, porque a Bíblia diz que o Senhor ele veio por todos, né? O Senhor não faz exceção de pessoa. É lógico que existe o chamado dos escolhidos, mas todos têm essa possibilidade de viver na presença do Senhor. Porque tem gente que acha que não pode, né? Que não, as minhas dificuldades, eu não posso ter a minha casa na presença de Deus. Então, por causa das minhas limitações, talvez eu não possa ouvir a voz de Deus. Deus só espera um passo, né, para poder entrar bem ao começar, que Ele vai te moldar, Ele vai te mudar, né? Quando a gente abre o nosso coração. Nosso podcast já está chegando ao final, né? Só que antes da gente finalizar o nosso podcast, eu gostaria muito que a senhora deixasse um conselho para quem está nos assistindo aí no nosso podcast, né? No nosso vídeo aí, na nossa... Isso. Você dissesse um conselho para eles, como viver o chamado, assim como você viveu, passou por momentos difíceis e tal, mas não desistiu, permaneceu. Eu gostaria que você desse um conselho para quem está ouvindo aí, quem está iniciando o seu ministério e está aí passando por essa peleja, ou até mesmo pastores que estão no meio da caminhada e parece que vai ser submergido por ondas e vai desistir no meio do caminho. Qual conselho você deixaria hoje para que eles permanecessem no caminho do Senhor e focando no alvo que é Cristo e no foco que é os planos de Deus? Convicção. Eu acho que o conselho é você ter certeza, né? Certeza do seu chamado, porque também não adianta você entrar em algo que você tenha dúvida, né? Então você ter certeza que, porque nem todos foram chamados para pastorear, né? Cada um, o corpo de Cristo, ele é, né? Eles têm muitos chamados. Muitos chamados, e todos eles são importantes. Sim. Todos são importantes. Então você ter convicção, né? Certeza do chamado e não desistir, né? Porque vai vir muitas coisas para fazer você desistir. Mas saber que se você desiste, você vai estar perdendo algo de precioso. Né? Na realidade, de mais precioso que um homem pode conquistar, uma mulher pode conquistar, que é viver a boa, perfeita, né? Vontade do Senhor. Né? Então é falar, não, eu quero viver a vontade de Deus. Independente de circunstância, de situação, eu preciso e eu quero viver a vontade do Senhor. Pastora, nós queremos em primeiro lugar agradecer, né? Agradecer primeiro pela oportunidade de deixar iniciar esse projeto, esse programa em seu ministério, né? Agradecer por essa honra. Lógico que nós não podemos deixar de chamar ela primeiro, né? Para ser a primeira entrevistada do nosso podcast no início, né? Mas vai vir muitos convidados de fora também, então fique ligadinho. Você aí ainda que não segue as nossas redes sociais, entra lá no nosso Instagram, entra no nosso canal do YouTube, se inscreve, ativa o sininho de notificação para que você fique por dentro de todos os podcasts e até mesmo dos cultos, né, produção? A gente costuma montar, a gente costuma montar bastante coisa sobre os cultos, compartilhando. Tem pessoas que assistem o nosso culto, pessoas que estão no Paraná, pessoas que estão em Londres, em Portugal. Então tem pessoas de longe que estão assistindo os nossos cultos e a gente faz o possível para trazer eles, para eles se sentirem mais pertinho de nós, né? Se sentirem em casa. Então, curte, comenta, compartilhe, ative o sininho de notificação para que você fique bem pertinho com a gente aí da... Gente, você que assistiu até o final, eu tenho certeza que todos assistem até o final, porque Deus está vendo, viu? Ó, deixa um comentário sobre o que você mais gostou, a palavra que você mais gostou, o conselho que você mais gostou, talvez sobre o que você queria que a gente falasse no próximo podcast. Então deixa aí nos seus comentários, tá? Eu quero chamar, vem cá, produção, ela tá escondida, ela não quer aparecer, fica aí pra aparecer. Tá aqui. Gente, hoje ela tá se desdobrando, Nossa, né? Porque quem tá aí ao lado dela, auxiliando ela hoje, foi viajar, né? Te deixou sozinha. Foi viajar, gente. Metade da produção foi embora. Ela tá se desdobrando, mas tá entregando o melhor dela. Tá tudo fluindo muito bem. Né? Graças a Deus. Pastora, a gente quer entregar uma lembrancinha, tá bom? De coração. É de coração. Mostra pra você esse calendário chique. Olha isso. 2024, deixa eu ver. Então, É personalizado do Pode Mear. Nosso Pode Mear, que 2024, gente, a Mear que começou ano, como? viu? Começou com Bem. tudo. deixa eu dar mais um conselho. Pode dar, com certeza. Que foi aqui dentro, né? Ama Deus acima de tudo.
todas as coisas. E se você amar ele acima de todas as coisas, o resto flui. Uau, é o resumo de tudo que a gente falou aqui hoje, né? Acho que se for para dar um primeiro passo, que seja esse, né? E aí você vai saber fazer todo o resto. Em nome de Jesus. É isso, tá bom? É isso. Nosso podcast vai ficar por aqui. Mas Até o assim, eu vou próximo. falar uma coisa, a gente vai ter que chamar ela mais vezes. Ah. Você, né? A gente tá falando tanta coisa ainda. É isso então. Tchau, gente. Deus abençoe